Fala investidores, Rafael aqui novamente. O Ibovespa nessa semana subiu aí 3,5%, passando de 120 mil pontos para quase 125 mil pontos. E nós tivemos aí várias empresas que subiram e subiram bastante. Nós temos aqui a Magazine Luiza, que subiu apenas nessa semana mais de 21%. Nós temos aqui a CSN Mineração, que subiu aqui mais de 17%. BRF também, que subiu quase 17%, entre outras várias empresas que subiram bastante aqui nesta semana. Nós vamos estar falando aqui nesse momento da Magazine Luiza, que reportou aqui um lucro bastante interessante de 331 milhões depois de reportar 6 trimestres consecutivos no prejuízo. Então, o mercado ele gostou muito desse resultado e por isso a ação da companhia aqui, ela disparou mais de 20% na semana, mas ao mesmo tempo ela soltou um fato relevante, onde ela admitiu um erro de 830 milhões e acionistas minoritários pedem a suspensão na B3. A gente vê aqui que a CVM ela já abriu um processo para estar apurando o balanço da Magazine Luiza, pois esse erro ele reduz aqui 830 milhões no seu patrimônio líquido. A gente vê aqui que a S&P Global Rating colocou a nota de crédito da Magazine Luiza em observação negativa. Antes ela era aqui AA e agora ela está aqui AA negativo, mas nós observamos que mesmo ela admitindo esse erro de 830 milhões, que não é um erro pequeno, quase R$ 1 bilhão, nós vemos aqui o BTG Pactual fazendo aqui uma recomendação de compra, que o BTG, por outro lado, sinaliza que a Magazine Luiza deverá se beneficiar da abordagem mais racional da taxa de juros e do seu modelo de negócio multicanal para alavancar a operação no mercado, juntamente com os cortes nas taxas de juros aqui no Brasil. A recomendação é de compra com preço-alvo aqui na casa dos R$ 6. A gente olhando aqui o preço atual da companhia, nós observamos que ela está valendo aqui R$ 2,22, onde a ação ela já teve uma alta bastante expressiva aqui apenas esse mês, pegando aqui em 1º de novembro até o momento atual, mais de 70% de alta apenas esse mês de novembro, e levando em consideração o preço-alvo do BTG, que é R$ 6, nós temos aí uma possível alta de mais de 150%, que é o preço-alvo que a gente viu aqui do BTG. Então, como nós vemos, é uma empresa do varejo, uma empresa que normalmente nós não colocamos na nossa carteira, mas esse tipo de empresa, empresa do varejo, é aquele tipo de ação que entrega uma grande pernada de alta quando o cenário ele é favorável, e de acordo aqui o BTG, o cenário está se tornando favorável, já que as taxas de juros já começou a cair e nós vemos aí depois de 6 trimestres consecutivos a Magazine Luiza entregando aí um trimestre com um lucro milionário. Agora nós vamos estar olhando aqui que a segunda maior alta foi a CSN Mineração, que subiu aqui mais de 17%. E olhando aqui os resultados da CSN Mineração, nós vemos aqui que o balanço do terceiro trimestre veio bem acima do esperado, onde a empresa ela teve um lucro bruto com uma alta de 81%, com EBITDA ajustado aqui também de 81%, que foi acima da expectativa do mercado. E isso permitiu um anúncio da distribuição de dividendos. A gente vê aqui que a CSN e a CSN Mineração pagarão aqui bilhões de reais em dividendos. A gente vê aqui, por exemplo, que a CSN vai estar pagando aqui 74 centavos de dividendos por ação, com a data de corte aqui no dia 20 de novembro, ou seja, amanhã, e com o pagamento já na semana que vem, um pagamento aqui no dia 29 de novembro. Então nós observamos que é um pagamento muito relevante, porque apenas esse pagamento ele tem uma representatividade de 5% em cima da atual cotação da empresa. Olhando aqui, por exemplo, o gráfico da empresa no último ano, a gente observa que teve uma forte alta desde o mês passado. Aqui no dia 21 de outubro, ela estava R$ 10,88 e já teve essa esticada aqui, que neste momento está a R$ 14,93, ou seja, uma alta de mais de 20%. Mas quando nós olhamos aqui nos últimos 5 anos, a gente observa que a cotação está bem longe do seu topo histórico aqui, que chegou na casa dos R$ 39 lá em maio de 2021, mostrando que essa região aqui pode ter sido sim uma região de fundo. Neste momento a cotação está aqui em R$ 14,93 e a companhia ela vinha trazendo aqui prejuízos
por isso ela está com PL aqui negativo, mas nós observamos que ela reportou um resultado positivo aí, acima do esperado. Ela está aqui bem descontada quando a gente olha aqui a questão do seu preço sobre valor patrimonial e pagou nos últimos 12 meses um dividendo aqui bastante generoso de quase 20%. E continuando falando aqui a respeito da terceira ação que mais subiu, que foi a BRF, que subiu aqui quase 17%, nós vamos estar olhando aqui os motivos por trás do salto das ações da BRF e da Marfrig nesta quinta. Não foi apenas na quinta, foi na semana. Nós vamos estar vendo aqui que a BRF subiu aqui 8%, enquanto que a Marfrig subiu aqui 6,2%. E nós vemos aqui, segundo a Terra Investimentos, que apesar dos resultados ainda penalizados, em razão da alavancagem no caso da BRF e do ciclo do gado lá na Marfrig, as perspectivas são positivas, considerando aspectos como a pressão menor das despesas financeiras após o aumento de capital da BRF e o ponto de inflexão lá na taxa de juros norte-americanas, né, na operação americana da Marfrig. E por isso a gente observou essa alta de quase 17% aqui na BRF, enquanto que no mês ela já subiu aqui mais de 33%. Olhando aqui para minha carteira, eu tenho a Marfrig aqui como a menor exposição aqui dentro da minha carteira, representando aqui cerca de 2%. Eu tenho apenas 100 ações, comprei a um preço médio de R$ 6,93 e neste momento ela está custando R$ 8,16 com uma variação positiva aqui de 17,7%. Então eu comprei apenas como uma oportunidade, pois a ação estava bastante descontada ao meu ver, e eu vi ela como uma oportunidade de estar vendendo ela um pouquinho à frente, quem sabe tendo um lucro de 50%, 60% ou até mesmo 100%, vai depender do mercado. Mas é uma empresa aqui que eu coloquei na parte de oportunidade na minha carteira, e eu vou estar me desfazendo dela assim que ela me der um lucro interessante. Agora nós vamos estar vendo aqui as maiores quedas do Ibovespa na semana, e foi aqui uma semana de poucas quedas. Nós vemos aqui que apenas 7 empresas caíram, pois foi uma semana de alta. E nós vamos estar falando aqui a respeito das empresas que mais chamaram a atenção negativamente. E a principal delas aqui foi a Raízen, que caiu 6,3% apenas essa semana. Nós vemos que as ações da Raízen lideram as perdas do Ibovespa na semana com uma queda de 6,3%. E elas foram penalizadas aqui por um EBITDA mais fraco. Nós vemos aqui uma retração de 31% em cima do EBITDA da companhia. Quando olhamos o EBITDA ajustado, ainda assim uma retração aqui de mais de 14%. Olhando aqui para o lucro líquido ajustado, uma retração absurda de 99,9%. Então nós observamos aí que realmente ela reportou um terceiro trimestre muito ruim, e por isso ela sendo a ação que mais caiu dentro do Ibovespa nessa semana, caindo aqui 6,3%. Agora nós vamos estar falando aqui da Suzano, e a XP retoma a cobertura de papel e celulose e elege ali a sua top pick entre Suzano, Klabin e Irani. E nós vemos aqui que a XP ela recomendou a Suzano aqui como a sua principal dentro do setor de papel e celulose, com uma recomendação aqui de compra com preço-alvo de R$ 73. Quando a gente olha aqui a cotação atual da companhia, que está aqui em R$ 52,80, a empresa ela tem um potencial de 38% de valorização, segundo aqui o preço-alvo da XP. Só lembrando a vocês que esse setor de papel e celulose ele vem passando por dificuldade, e a Suzano ela não se caracteriza aqui por ser uma boa pagadora de proventos, que ao contrário aqui da Klabin, que ela paga bons proventos, neste momento está aqui abaixo daqueles 6% que a gente procura, mas ela historicamente é uma boa pagadora de proventos. E a Irani, que está com dividend yield aqui de 7,8%, levando em consideração os últimos 12 meses, e nós vemos aí que ela aumentou muito seu payout nos últimos anos, sendo uma ótima pagadora de proventos, e é uma empresa que eu tenho aqui na minha carteira. Tenho apenas 100 ações dela, comprei aqui a R$ 8,16, ela teve uma forte valorização e eu não quis comprar aos preços atuais, por entender que ela se valorizou muito, e eu vou estar procurando aí alguma correção do mercado para me estar aportando e aumentando mais a minha posição na empresa, que é uma excelente empresa sem dúvida nenhuma. Então, galera, esse é o vídeo que eu trouxe para vocês hoje. Se vocês gostaram, deixe o like aí, que ajuda muito o nosso canal. Eu desejo a todos uma ótima semana de negócios. Eu fico por aqui e até a próxima. Fui!